Pessoal, eu assisti o filme Sombras da Vida. É um filme de fantasma, tá? Mas não é um filme de fantasma para você assistir debaixo do cobertor, morrendo de medo e com medo da maldade, da malignidade, de fantasma assombroso. Não. Um rapaz, é um casal que mora numa periferia de um país do exterior aí, e o rapaz ele sofre um acidente de carro e a esposa vai até o hospital para reconhecer, e lá no hospital ela pede para ficar um pouquinho com ele e fica um pouquinho com ele lá e volta para casa. Então o filme mostra alguns lances, algumas cenas entre eles. Eles eram muito cúmplices um do outro ali no amor. E quando ela volta para casa, ela volta sozinha. E logo depois que ela sai do hospital, ele é mostrado sozinho e ele levanta, ele senta e ele está com aquele lençol, e com aquele lençol aparece os dois buraquinhos e aí ele sai igual o Gasparzinho, com aquele lençol coberto e só os furinhos para ele enxergar, e ele vai andando na rua e ele vai indo embora, vai e vai lá para a periferia. E aqueles lugares que uma casa é bem afastada da outra, e ele vai passando ali e arrastando aquele lençol no chão, e vai arrastando e vai chegando na casa dele. Bom dia. Vai chegando na casinha dele lá, e ele entra na casa dele e a esposa dele está desolada ali, e ela senta no chão e começa a descontar ali a tristeza dela num prato de comida, e ela vai comendo ali de uma forma animalesca, sabe? Passando toda aquela raiva que ela estava sentindo, que ela era jovem e ficou sozinha, e aquela solidão, e ele ali do lado, ele não pode fazer nada, porque ela não vê, é como se não tivesse ninguém, e ele olhando para ela, e aí ele começa a ver o cotidiano dela, e ela entra, ela sai, ela trabalhava, e ela chegava, ela saía no outro dia, e começa a mostrar ela entrar, ela sair, ela entrar, ela sair, e ele ali todos os dias, na mesma posição. Ele não precisava comer, ele é espírito, não precisava comer, não precisava tomar banho, mas ele ficava ali plantado, olhando tudo. De vez em quando ele dava uma interferência na luz elétrica, quando ele tinha alguma emoção muito forte de estar vendo e não poder fazer nada. E aí o que começa a dar desespero é você se colocar no lugar dele, porque vai chegar um dia que nós vamos ser fantasmas também. Um dia a gente vai ser caveira, mesmo que você não goste de caveira, um dia você vai ser caveira, um dia você vai ser fantasma, um dia você vai ser um espírito, um dia vai acontecer isso para todos nós, e um dia nós vamos ficar como ele também, sem poder fazer nada aqui nessa matéria aqui, e nessa essência. E ele vai passando os dias, e aí vai chegar um dia, ela vai mudar daquela casa, ele vai chegar a ver ela começar um outro relacionamento. Ele vai ver ela se apaixonar por outra pessoa, depois ele vai ver ela mudando dali, ele vai ver chegando outra família, ele vai ver essa família sair e vir outra família, ele vai ver reunião social ali naquela casa, ele vai ficar na casa. Parece que a coisa dele ficou com a casa, sabe? E
no filme, ele vai começar a fazer uma viagem espiritual e voltar no passado e ver as motivações do porquê as pessoas são assim, do porquê que a esposa dele era daquele jeito, o porquê que ele é desse jeito, e começa essa viagem dele de entendimento até chegar uma hora que ele vai ter uma luz que vai iluminar o pensamento dele, e ele vai descobrir coisas ocultas, secretas, e ele vai finalmente sair daqui desse plano para outro, e aquele lençol cai no chão, e aí desaba, é sinal que ele evoluiu, porque enquanto não evolui, a pessoa fica aqui tentando entender até passar de ano. Um dia ela passa de ano. E o filme se chama Sombra da Vida. Sombras da Vida. E é história de fantasma.